O sol ainda nem tinha rompido completamente o horizonte, quando o sertão começou a acordar. A terra seca rangia sob o peso do silêncio, quebrado apenas pelo canto distante de um galo, e pelo assobio do vento, passando entre os mandacarus. Foi nesse cenário áspero, onde a vida era dura, e a justiça quase sempre chegava atrasada, que a história de Pedro Quilé se desenhou, misturada com sangue, poeira e escolha sem volta. Falar de Pedro Quilé é falar de um homem moldado pela seca, pela violência, e por um sistema que empurrava muitos para fora da lei, antes mesmo que tivessem chance de escolher outro caminho. Pedro nasceu em uma família pobre do sertão nordestino, em uma época em que o coronel mandava mais que juiz, e a palavra do poderoso valia mais que qualquer documento. Desde cedo, aprendeu que sobreviver exigia força, desconfiança e, muitas vezes, coragem para enfrentar o impossível. Ainda jovem, viu o pai ser humilhado por um capanga de fazendeiro, e a mãe chorar em silêncio, engolindo a revolta, para não perder o pouco que tinham. Aquela cena ficou gravada na memória de Pedro, como uma ferida aberta, alimentando uma raiva que cresceria com o tempo. O sertão não perdoava os fracos, e Pedro aprendeu rápido a lidar com armas, primeiro para se defender, depois para impor respeito. Quando conheceu homens ligados ao cangaço, já carregava no olhar a dureza de quem não acreditava mais na justiça dos homens. Foi assim que o destino o aproximou do bando de Lampião, o mais temido e famoso de todos. Entrar para aquele grupo não era apenas uma escolha, era uma ruptura definitiva com a vida comum. A partir dali, Pedro Quilé deixava de ser apenas mais um sertanejo, e passava a viver entre emboscadas, fugas e confrontos armados. No bando, Pedro ganhou o apelido de Quilé por sua agilidade e pela forma rápida com que se movia em combate. Era respeitado por uns e temido por outros. Não era o mais falante, nem o mais cruel, mas tinha fama de ser leal e eficiente. Lampião sabia reconhecer um homem de confiança, e Pedro logo passou a participar de ações importantes, atravessando vilas, fazendas e caminhos escondidos, sempre com um rifle pronto e os sentidos aguçados. As noites no cangaço eram cheias de tensão. Ao redor da fogueira, entre histórias contadas em voz baixa e o brilho das estrelas, Pedro muitas vezes se perdia em pensamentos. Lembrava da infância, da família deixada para trás, e se perguntava se aquele caminho tinha mesmo retorno. Mas ao amanhecer, qualquer dúvida era soterrada pela necessidade de sobreviver mais um dia. Volantes estavam sempre no encalço, e cada barulho diferente podia significar morte. Em uma das incursões mais arriscadas do bando, Pedro teve papel decisivo. O grupo planejava atravessar uma região fortemente vigiada pelas forças policiais. O risco era alto, mas recuar não era opção. Durante a madrugada, o bando avançou em silêncio, aproveitando o conhecimento profundo do terreno. De repente, um disparo ecoou, rasgando a quietude da noite. O confronto começou de forma violenta, com tiros cruzando o ar e homens se jogando atrás de pedras e arbustos. Pedro manteve a calma, avançando com precisão, protegendo companheiros e abrindo caminho para a fuga. Aquela noite consolidou ainda mais sua reputação dentro do grupo. Mas o poder no cangaço era frágil e sempre ameaçado. Lampião era o chefe incontestável, mas cada cangaceiro carregava sua própria história, seus próprios fantasmas. Pedro via, de perto, as injustiças cometidas tanto pelos coronéis, quanto pelo próprio bando. Às vezes ajudavam sertanejos pobres dividindo comida e dinheiro. Em outras, impunham medo e sofrimento. Essa contradição corroía Pedro por dentro, criando um conflito silencioso entre o homem que ele se tornara e aquele que um dia quis apenas viver em paz. O mistério em torno de Pedro Quilé cresceu com o tempo. Pouco se sabia de seus sentimentos reais, de seus planos ou de seus medos. Alguns diziam que ele pensava em deixar o cangaço, desaparecer no sertão e começar de novo. Outros afirmavam que sua lealdade a Lampião era absoluta. A verdade é que no sertão, falar demais podia custar a vida. E Pedro aprendeu a guardar seus segredos como quem guarda munição para o momento certo. A relação com a justiça era marcada por ódio e desconfiança. Para Pedro, a lei nunca protegeu os pobres. Os soldados que perseguiam o bando eram os mesmos que, muitas vezes, fechavam os olhos para abusos de coronéis. Ainda assim, cada confronto com as volantes deixava marcas, não apenas no corpo, mas na alma. A morte de companheiros próximos fez Pedro questionar até quando aquele ciclo de violência continuaria. Em uma emboscada inesperada, o bando quase foi dizimado. Cercados por todos os lados, com pouca munição e feridos graves, a situação parecia sem saída. Pedro assumiu a linha de frente, abrindo passagem em meio ao fogo cruzado. O tiroteio foi intenso, o cheiro de pólvora se misturava ao da terra quente, e os gritos ecoavam pelo mato fechado. Conseguiram escapar,
mas o preço foi alto. Aquela experiência deixou claro que o fim poderia chegar a qualquer momento. Com o passar do tempo, o cerco ao cangaço se fechava. A pressão das autoridades aumentava, e o sertão já não oferecia tantos refúgios seguros. Pedro sentia o peso dos anos vividos na ilegalidade, das escolhas feitas sob a sombra da injustiça. Ainda assim, continuava seguindo, como se o caminho já estivesse traçado, e não houvesse mais como mudar o destino. A história de Pedro Quilé se confunde com a própria história do cangaço, marcada por violência, resistência e contradições. Ele não foi herói nem vilão absoluto, mas um homem do seu tempo, produto de um sertão esquecido pelo poder público e dominado pela lei do mais forte. Seu nome permanece envolto em mistério, citado em relatos, lembranças e histórias passadas, de geração em geração, sempre carregando o peso de uma vida vivida no limite. Enquanto o sol se põe sobre o sertão e a paisagem ganha tons de fogo e sombra, a memória de Pedro Quilé ainda ecoa como um sussurro na caatinga, uma lembrança de que, por trás das armas e da fama, existiam homens feitos de carne, osso e sentimentos, tentando sobreviver em um mundo que raramente oferecia escolhas justas. Se inscreva no meu canal Mistérios do Sertão 54, comente, curta e compartilhe.